Vamos lá, gente, para mais um vídeo. Esse é o 459 da Comissão Cidadã de Inquérito. Hoje é 27 de dezembro de 2024. Estamos acabando o ano e nós estamos fazendo uma retrospectiva, né, dos momentos da CCI, enquanto ela trazia informações sobre o que acontecia nas CPMIs e na CPI do Distrito Federal, todas envolvendo o 8 de janeiro, tá certo? Bem, nós criamos a CPI para isso, a CCI para isso, porque é a sociedade civil organizada se fazendo presente. Porque o que nós percebemos naquele 8 de janeiro não foi um enfrentamento contra um partido político, não foi um enfrentamento contra uma liderança política, foi um enfrentamento contra uma parte da sociedade brasileira que já estava consciente que não podia mais aceitar aqueles escândalos que o Brasil vivia, né, que foram revelados pela Lava Jato e que criou uma consciência de intolerância à corrupção, intolerância ao mal feito e intolerância, né, à injustiça. Então vamos lá, é a sociedade se defendendo dos ataques, porque o 8 de janeiro foi um ataque à sociedade. E nós vamos mostrar isso com dois momentos diferentes. Do vídeo 24 da CCI, hein? 24, e o outro, o vídeo 95. Bem, e nesses dois vídeos nós estamos trazendo aqui o depoimento do general Dutra. Quem era o general Dutra? Um general 3 estrelas que comandava o comando do Planalto, né? Era comandante lá do comando do Exército lá do Planalto, que cuidava do BGP, entendeu? O batalhão da Guarda Presidencial. Bem, ele ficava lá no QG, ele cuidava do QG, né? Então aquele acampamento que acontecia no QG estava sobre, né, a responsabilidade dele. E ele foi convocado para falar na CPI e na CPMI. E tem uma fala desse general que muitas gente da direita considera que ele é uma pessoa, né, que cometeu perfídia, acho que é isso, né? Que condena a atitude desse general. Nós aqui da CCI, a gente tem uma visão mais filtrada, a gente apura mais as intenções da palavra. E esse general Dutra, em dois momentos muito importantes, ele passou a mensagem certa que a gente precisava ter. Agora, cabe à sociedade interpretar, tá certo? Vamos a essa primeira mensagem, que é sobre a ação militar da Guarda Palaciana do GSI, que contribuiu para a proteção dos infiltrados. Então, esse general, ele vai mostrar numa fala dele, entendeu? Por que o comando se deixou levar pela engenharia do golpe que a esquerda estava dando naquele momento. Vamos prestar atenção? Então, revisitando a nossa história. Os manifestantes também romperam com tranquilidade aquela barreira da Alameda das Bandeiras. Sim, chegaram e passaram. A hora que vocês chegaram, vocês viram a presença da Força Nacional? Não, senhor. A senhora se lembra que horas que a Força Nacional se posicionou ali? Nesse local em específico, não. Eu sei da Força Nacional já bem após praticamente o término das agressões. Nós já estávamos na Praça dos Três Poderes, quando a Força Nacional, alguns homens, digamos que incorporaram a nossa linha de choque. Mais para o final da tarde, então? Sim, senhor. A senhora lembra que horário, mais ou menos? Não faço ideia de horário, mas ao término mesmo. A senhora disse que tinha aproximadamente, é difícil mensurar, mas que tinha aproximadamente 300 pessoas, mais umas 20 muito agressivas. E que essas 20 pessoas muito agressivas não foram identificadas nem presos. Não, senhor. Eu não fui chamada para identificar nenhum. Senhor presidente, foi de suma importância o depoimento da Cabo Marcela. Comprova que houve uma omissão da Força Nacional e que nós precisamos trazer a Força Nacional para cá. Digo mais, não só, Laura, uma omissão da Força Nacional, mas uma omissão do ministro Flávio Dino, que tinha autorizado desde o dia 7 de janeiro a utilização da Força Nacional. Isso não se fez presente. A Força Nacional só foi agir no final da tarde. Agora vamos falar sobre a interpretação dessa militar, para chegar no general Dutra,
tá certo? O que ela disse? Ela disse que teve 2 momentos. Que primeiro, a Polícia Militar do Distrito Federal tentou conter a chegada dos manifestantes. E tinha um contingente pequeno, tá certo? Que, na verdade, não conseguiu conter a barreira, né, dos infiltrados. Por quê? Porque os infiltrados chegaram antes. Eles vieram primeiro. Quem acompanha a CCI já sabe disso. Nós mostramos aqui as imagens em momentos distintos que os infiltrados chegam primeiro. E aí entra uma turma lá dentro, faz um estrago e depois de muito tempo é que chegam os patriotas e os infiltrados vão sair, né, do recinto onde estavam fazendo a baderna e depois os patriotas chegam e aí que eles vão dar de cara com aquele cenário e vão ficar, né, espantados sem saber o que está acontecendo. Bem, ela acabou de dizer que a Força Nacional só veio depois que já tinha, os caras já tinham depredado, já tinham ido embora, só ficaram os pacifistas lá dentro do QG, quer dizer, lá dentro do Planalto, que foram atraídos para entrar lá por militares que pediram para eles irem para lá e pelos helicópteros que estavam mandando bomba aonde? Na praça onde estava aquele gramado, onde estavam chegando os patriotas. E aí esses patriotas foram se refugiar dentro dos prédios para não ser atingido por aquele gás, por aqueles tiros de borracha que estavam vindo lá de cima. Então, quando a Força Nacional chegou, já tinha acontecido a invasão dos prédios há muito tempo, já tinham depredado, os infiltrados já tinham se retirado e a hora que os patriotas estavam chegando, aqueles helicópteros fizeram ataques, né, com gás lacrimogênico, com bombas de borracha, para empurrar esses patriotas inocentes para dentro dos prédios. Depois que eles entraram dentro dos prédios, aí a Força Nacional veio para cercar o pessoal lá dentro. Entendeu a narrativa dessa militar? Agora eu continue assistindo. Presta bem atenção do oficial do Exército. Ai, caralho, tá doido? Tá doido? Tá doido? Você tá louco? Você tá louco? Que porra nenhuma, caralho. Foi deles, porra. Segura aqui, segura o caralho. Segura o caralho, porra. Tá todo mundo preso. Tá todo mundo preso. Eles estão presos, porra. Sou preso. Sou preso. Isso é dentro do Palácio Planalto. Todos presos, beleza? Ninguém vai descer não, coronel. General Dutra, o ex-comandante da PM, Coronel Fábio, informou nessa casa, durante seus esclarecimentos, que durante a tentativa de impedir os bandos de adentrarem no Congresso Nacional, enfrentou dificuldades com o Exército Brasileiro, que não permitiu a prisão dos manifestantes. Esse vídeo, general, é dentro do Palácio do Planalto. O senhor reconhece esse, como do Exército Brasileiro, esse oficial, ou praça, não sei, que estava impedindo o trabalho do BOP dentro do Palácio do Planalto? Deputado Hermeto, relator, muito obrigado. Olha a gravidade, olha a gravidade dessa declaração, né? Que um militar da PM estava tentando prender. Bem, eu vou adiantar aqui, porque aí já tem eu falando, já basta eu falando aqui, né? Eu já sou tagarela pra caramba, e ainda aparece eu falando ali. Então, eu vou adiantar um pouquinho, que vai chegar nele. Você viu que ele agradeceu a pergunta, realmente foi uma ótima pergunta, porque aí ele vai poder esclarecer e vai mostrar para você aonde estava a engenharia do golpe, tá certo? Presta bem atenção no que ele vai dizer. Vamos chegar nele direto aqui, ó. Essa vocação, essa índole de violência. Então vamos ver. Muito obrigado por mostrar esse vídeo, que nós podemos agora esclarecer esse fato. Aquele que aparece no vídeo discutindo é o Coronel Fernandes, o antigo comandante do Batalhão da Guarda Presidencial. E o que aconteceu? Um dos princípios de guerra é a unidade de comando. Então, quando você está em alguma ação, você tem que saber a ordem que você realiza, e aquela ordem tem que ser clara e vir de uma pessoa. O Batalhão da Guarda Presidencial chegou lá
com o Palácio do Planalto. Primeiro, esclarecer que a responsabilidade pela segurança do Palácio do Planalto cabe ao Gabinete de Segurança Institucional. Que cabe ao G. Dias, que é o general que é a sombra do Lula, não era dele. Vai vendo. O CMP, mediante demanda, envia. CMP é o Comando Militar do Planalto, que fica lá onde ele fica no QG, onde fica o pessoal lá dos acampamentos. Então presta bem atenção. Aquele que aparece no vídeo discutindo é o Coronel Fernandes, o antigo comandante do batalhão da Guarda Presidencial. E o que aconteceu? Um dos princípios de guerra é a unidade de comando. Então, quando você está em alguma ação, você tem que saber a ordem que você realiza, e aquela ordem tem que ser clara e vir de uma pessoa. O batalhão da Guarda Presidencial chegou lá com o Palácio do Planalto. Primeiro, esclarecer que a responsabilidade pela segurança do Palácio do Planalto cabe ao Gabinete de Segurança Institucional. O CMP, mediante demanda, envia as tropas para o Palácio do Planalto. E no Palácio do Planalto a responsabilidade da segurança cabe ao GSI. A tropa, quando chegou lá, o Palácio do Planalto já estava, infelizmente, invadido. Olha o que ele falou. Quando a tropa chegou lá, já estava invadido. Quer dizer, os infiltrados já estavam lá dentro. Continue ouvindo. E a tropa liderada pelo Coronel Fernandes recebeu ordem de evacuar o Palácio do Planalto. A ordem que mandaram foi evacuar o Palácio do Planalto. Ou seja, estava cheio de infiltrados lá dentro. Então era preciso tirar os infiltrados primeiro. Vai prestando atenção. E o Coronel Fernandes começou de cima para baixo, de trás para frente, evacuando o Palácio do Planalto. Em determinado momento, o Gabinete de Segurança Institucional solicitou apoio à polícia para que entrasse no Palácio do Planalto e prendesse os vândalos que estavam lá dentro. Aí você viu que no segundo momento mudou a ordem. Depois que evacuou o prédio, a ordem que foi mandada para eles era que prendesse quem estivesse lá dentro. E não tinha muita gente lá dentro. Você vai ver que os militares estavam mandando os patriotas entrarem. Você vai ver braço dos patriotas, quer dizer, dos militares mandando os patriotas entrarem. Então, olha só a engenharia do golpe. Um coronel do GSI desceu até a esplanada e contactou o major do BOP, pedindo para que ele entrasse no Palácio do Planalto para efetuar as prisões. Essa informação é muito importante. Prestem bem atenção no que ele vai dizer agora. O major do BOP, inicialmente, estranhou aquela ordem, porque o Palácio do Planalto não é área da Polícia Militar. Vocês estão vendo? Então, o comando foi dado para a Polícia Militar para entrar no Planalto. Olha, espera aí, Polícia Militar do Distrito Federal, ela não tem jurisdição dentro do Palácio do Planalto. Ela tem jurisdição na Praça dos Três Poderes, no máximo, de garantir, né, ali onde estão as vias públicas. Ela cuida dessa parte. Do Planalto para dentro, do prédio para dentro, é do GSI, é do G. Dias. Entendeu? É do Flávio Dino, que era o ministro da Justiça. Entendeu? Era do ministro Mussi, que era o comandante da defesa, né? Então, isso é muito importante. Presta atenção. É a área do GSI com tropa federal. Ele ligou para alguém que naquele momento esse coronel do GSI não sabia quem, durante o IPM, na oitiva do major, ele esclareceu que ele havia ligado para o subcomandante-geral da Polícia Militar. Pum! A bomba. Ele ligou para o subcomandante da Polícia Militar do Planalto, que era
Ah, esqueci o nome dele. Tá, mas esse subcomandante, aí eu vou dizer para você, ele estava reunido com o Capelli dentro do Ministério da Justiça. Ah, mas você consegue provar? É só deixar as imagens do Ministério da Justiça aparecer para a gente ver isso. Aí cabe ao Flávio Dino mostrar essas imagens. Então, o comandante da PM, do Distrito Federal, estava dentro do QG, brigando lá dentro, para defender, né, para expulsar para prender os infiltrados. O subcomandante estava lá dentro do Ministério da Justiça. Até que saiam as imagens do Ministério da Justiça, nós vamos entender que ele estava lá, junto com o interventor Ricardo Capelli, que também estava lá, no Ministério da Justiça. E tinha muita gente lá no Ministério, viu? Ali parecia ser o quartel-general, né, da engenharia do golpe da esquerda. Mas vamos continuar ouvindo essa fala do general. Informando que tinha recebido aquela solicitação e se podia cumprir. Imediatamente o subcomandante determinou que ele atendesse a demanda do GSI. Ele entrou pela rampa do Palácio do Planalto e executou o que está previsto na doutrina, uma tropa de choque. Presta atenção. Então, o subcomandante determinou que a tropa de choque da Polícia Militar adentrasse no Palácio do Planalto para quê? Para incriminar a Polícia Militar e não incriminar o GSI. Tá vendo? Por isso que depois prenderam o comandante da Polícia Militar e prendeu o Nine. Então, o Nine, o coronel Nine, também estava lá, ele estava de férias, estava de licença. E aí, de repente, ele viu aquele drama e falou assim, não, eu vou para lá. Foi para lá também, porque ele entende de logística, né? E aí, quem afastou esse Nine foi o subcomandante, que deu férias para ele. Então, ele julgou o comandante no fogo, julgou o que era responsável pela logística de férias, o cara resolveu ir lá bater de frente com os infiltrados, sem estar na ativa, ele estava de licença. E esse subcomandante, que estava lá, junto com o Capelli, que era o interventor, depois virou o comandante-geral indicado pelo interventor, Ricardo Capelli, do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal. Ele foi promovido. Então, esse depoimento do comandante, ele é muito chave desse general Dutra. Imediatamente, o coronel Fernandes passou a atuar junto. Vocês viram que covardia? Depois que os infiltrados foram embora, já estava até escurecendo, você viu que tinha luz lá dentro, já estava até escuro. E aí, o pessoal chamando os patriotas para entrar. Os militares chamando os patriotas para entrar. Pessoas que estavam lá do lado de fora, que não participaram de nada, não viram nada, falaram assim, bem, né, o exército está, né, do nosso lado. Pediu para entrar, gente. E aí prende o cara. O próprio exército pediu para o cara entrar dentro do Planalto. Como é que é invasão? Entendeu? Olha que crueldade. Você vê a mão do militar fazendo assim, ó. Entra, entra. Gente, isso é de uma crueldade sem tamanho, sabe? Quando eu falo, pô, eu votei no Bolsonaro, por quê? Porque, pô, gente, uma coisa é Bolsonaro, a outra coisa é isso aí, sabe? Bem, agora nós vamos adiantar, que eu já sou tagarela, né? E estou falando ali, nesse vídeo, né? Então, vamos voltar pro comandante aqui, tá certo? Vamos ver o que ele vai dizer. Tem uma fala dele aqui, pera aí. É difícil colocar no ponto aqui, porque aqui é pequenininho. Vamos ver se eu ainda vou aproveitar. Ou se eu já vou para o outro vídeo, pera aí. Uma das pessoas, quem executou a prisão foi a Polícia Militar, porque a nova ordem era prender e imediatamente o BGP começou a prender e todas as pessoas que estavam ali dentro do Palácio Planalto foram presas pela polícia e levadas para a Polícia Federal e estão aí respondendo os inquéritos. Bem, então nós encerramos aqui essa parte desse vídeo. Agora vamos para outra parte do vídeo, que é o vídeo 95, que aparece um outro depoimento desse comandante,
desse general Dutra. Então, você viu, ficou claro que a primeira ordem era para entrar e dispersar, quer dizer, evacuar, tirar o pessoal do prédio. Por quê? Porque quem estava lá era o pessoal deles, da esquerda, os infiltrados. Tinham que tirar eles. A segunda ordem era o quê? Prender, depois que os infiltrados saíssem e os patriotas entraram. Então, esse depoimento do general Dutra, ele é crucial. Para nós da Comissão Cidadã de Inquérito, traz uma linha de investigação que comprova essa engenharia do golpe da esquerda para prender os patriotas e para chegar até o QG, né? Até os acampados do QG. Porque isso foi criado para prender os patriotas que estavam lá no QG, para intimidar a população. Porque ali não tinha liderança, não tinha ninguém. Era uma população que estava vindo indignada. Eles foram atraídos para esse golpe. Entendeu? Porque quem fez toda a estrutura de convocar, de falar, vamos fazer esse ato do dia 8 de janeiro, aquela coisa toda, foi o pessoal do governo. Tanto que eles fizeram isso depois que o governo assumiu. Porque senão não tinha como fazer isso antes, porque ia encontrar um general lá, que é o general Heleno, que era o chefe do GSI na época, que não ia deixar isso acontecer. Lógico, a coisa mais fácil que tem é você proteger um prédio por dentro. Não é? Um dos prédios mais importantes, que é o Palácio do Planalto, a sede do governo brasileiro. Entendeu? Então, se isso aconteceu com essa facilidade, é lógico. Porque golpe só se dá com o apoio da polícia e com o apoio do Exército. Então, quem teve o apoio do Exército e da polícia para dar esse golpe foi a esquerda. Porque o resto foi a população. A população sozinha não tinha condições de fazer isso. Até porque eram pessoas simples, comuns, famílias, idosos, idosas, crianças. Entendeu? Por isso que é bom revisitar a história. Agora nós vamos para a fala. Outra fala corajosa e outra denúncia grave que esse general fez. Por isso que eu dou um crédito para esse general. Porque ele escancarou que essa prisão ilegal não foi ele que fez. Essa prisão ilegal, quem fez foi o presidente Lula, que mandou prender os acampados que estavam lá no dia 9 de janeiro, que passou lá do dia 8 para o dia 9. Muitos nem foram no QG, muitos chegaram depois. Então prendeu todo mundo, porque a ideia era prender, era desmobilizar o protesto. O que o PT queria, o que o governo queria, era acabar com os protestos, que as pessoas estavam questionando o resultado, entendeu? Do dia 30 de outubro. E com razão. Então era preciso, né, oprimir essas manifestações. E era a sociedade, gente, que estava na rua. Era o povo brasileiro. Era uma parte do povo brasileiro que cansou disso. E esse povo está disperso, não tem uma organização, não tinha uma organização, não tinha partido, não tinha liderança, não tinha nada. Era a população mesmo. Por isso que nós criamos a Comissão Cidadã de Inquérito, para defender essa parcela da população que está indignada, que não aceita mais, entendeu? Esse estado de anomalia que o Brasil estava vivendo e que continua vivendo. Então essa repressão não foi contra partido, não foi contra o Bolsonaro, não foi contra o PL, foi contra a sociedade brasileira. Era para tirar a sociedade brasileira das ruas, para oprimir o protesto. Então, esse general, ele apontou o dedo, olha, quem mandou prender foi o Lula, foi o presidente. Bem, o presidente é o chefe maior das Forças Armadas, é o chefe supremo das Forças Armadas. Então, como é que um general não vai obedecer à ordem do chefe supremo? Naquelas condições em que a mídia, todo mundo, o sistema, o governo, entendeu? A engrenagem toda infiltrada dentro das instituições, o judiciário, todo mundo fala, não, tem que prender, aquela comoção, né? E já estavam doidos para prender os caras há mais tempo. E aí o Dutra vai falar o quê? Não, vou prender, mas não vai ser hoje. Ainda falou, não vai ser hoje. Quer dizer, ele negou a ordem do presidente. Deu um tempo para os patriotas. Falou assim, olha, vocês têm tempo para poder sair, se vocês quiserem. Aqueles que quiserem sair, podem sair. É claro que muitos não sabiam o que estava acontecendo. Mas ele ainda garantiu, falou, vocês não vão entrar aqui de noite.
Vocês não vão fazer isso, pegar esse pessoal desprevenido aqui, e esse pessoal vai ficar, aqui vai ser um caos. Vai ter morte, vai ter sangue. Então não, deixa para fazer isso amanhã de manhã, né? Então ele convenceu o presidente, porque quem deu a ordem ilegal foi o presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas. Então eu não culpo esse general, entendeu? Ele podia não obedecer. Se ele não obedecesse ali, ele recebia uma ordem de prisão na mesma hora. Naquele momento ele não tinha outra saída. Mas quando ele foi na CPI, lá do Distrito Federal, ele apontou o dedo e falou assim, ó, quem mandou prender foi o presidente. Aí o Lula está numa situação difícil. Ele deu a ordem direta para o general. Ele não passou pelo Ministério da Justiça, ele não passou pela promotoria, ele não passou pelo Ministério Público, ele não passou pelo ministro da Justiça, não passou pelo ministro da Defesa. Ele foi direto. O Lula mandou uma ordem direta para o general. Isso é coisa de situação de guerra. Isso é coisa de corte marcial, gente. Então, esse general foi muito corajoso, que ele denunciou o Lula nessa hora. Preste atenção. E para pacificar esse país, a gente tem que trazer a verdade. E olha, para vencer a narrativa, como diz, né, uma mentira falada 1000 vezes vira verdade. Então, para você falar uma verdade uma vez, até que ela deixe de ser mentira, vocês vão ter que replicar essa verdade muitas vezes para ficar maior do que a mentira. Você está entendendo? Então tá. Antes de começar, eu quero dizer para vocês que hoje é dia 25, né? Eu estou por conta da CCI. E outra coisa, vocês que quando quiserem falar para alguém achar a CCI, como é que você acha a CCI? Não, tem 3 comissões no Brasil, tem a CPI, tem a CPMI e tem a CCI. Como é que eu faço para achar a CCI? Busca no Google, escreve CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Aí vai aparecer um monte de links lá. A gente já está no Google, a gente já está nas buscas, tá certo? Já tem muito conteúdo nosso. Então é só digitar CCI, aí espaço, né? Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? E aí vocês vão ter acesso a todo o nosso conteúdo e vocês vão chegar no meu perfil no Facebook, que é João Paulo Guimarães, onde nós estamos com mais de 55 mil seguidores. Temos também canal no YouTube, que é a TV Del Rey 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente depende muito da boa vontade, né, Bem, não tem tudo isso não, viu, gente? Eles derrubaram um canal nosso, que é o canal TV Del Rey 3, que tinha muito conteúdo importante. Bem, eu já sou tagarela, né? Deixa eu adiantar aqui. E nós vamos chegar na fala que o Lula fala, quer dizer, que o Dutra fala isso. Fazer fake news, para fazer, né, trazer a verdade, trazer o entendimento, trazer a pacificação. Então vamos lá. Que as pessoas que estavam na praça até o dia 6 não eram as pessoas que estavam na praça no dia 7. E no dia 6, o acampamento, como eu já falei, estava com poucas pessoas. As pessoas chegaram no dia 7, que quando nós soubemos da chegada, nós determinamos o fechamento do SMU no dia 6, sexta-feira, às 13h30. Tinha dado muito trabalho desmontar o acampamento, a gente não queria que aquilo voltasse. Então o que ele falou é que a turma que estava lá no dia 6 não é a turma que estava lá no dia 7. Porque no dia 6 já estava quase tudo vazio. De repente, a esquerda, né, essa engenharia do golpe que a esquerda levantou, falou assim, vamos levantar uma multidão e levar para Brasília. Atraiu o pessoal. E muita gente foi, carregada por essa narrativa de que é a direita que está chamando. Não, não tinha ninguém chamando. Não tinha um líder chamando. Quem estava pensando isso? Era a esquerda. Então, aquele monte de ônibus foi buscado. Tem ônibus de graça, quem quiser ir para Brasília, vamos. Aí foi arrastando um monte de gente. Entendeu? E aí, o comandante falou, não, aqui no Planalto vocês não vão vir, não. Fecha a entrada dos ônibus lá fora. O pessoal desceu lá fora, a turma que era de direita mesmo, né, que a sociedade que estava se fazendo presente, foi caminhando, né, com mochila, com tudo, com barraca, indo para o QG. Então, teve isso também. E ele está falando isso. No dia 7, chegaram esses 120, 130 ônibus, dos quais cerca de 70 ônibus
foram desembarcados na proximidade do SMU, caminharam até a Praça dos Cristais. No dia 8, houve aquele fato lamentável, lastimável, inexplicável. A estimativa de uma participação de cerca de 20 mil pessoas no movimento, na esplanada, a gente consegue ver pessoas que estão entrando por meio dos ministérios, ali através. Então, as pessoas que estavam no acampamento eram 10% das pessoas que estavam lá na esplanada. Então, o que ele mostrou? Ele mostrou que a turma do acampamento não era todo mundo. Quer dizer, veio uma turma que estava lá, ó, em Brasília, que foi chegando pelas esplanadas, assim, ó, pelos prédios das esplanadas, entendeu? E aí a turma do infiltrado, que chegou antes. Não foi a turma do QG. A turma do QG mesmo, os patriotas, chegaram depois. Veio uma turma antes, para dizer que era a turma do QG, e depois veio a turma do QG, entendeu? Os patriotas. Os patriotas vieram no segundo momento, depois que já invadiram, que pedraram tudo. Então preste atenção. Tem essa estimativa aqui, ó, de manifestantes no dia 8 de janeiro. 60 ônibus próximo da esplanada. Com 200... E repito, em nenhum momento o acampamento... Vamos voltar nessa estatística aqui, que é muito importante. 60 ônibus próximos da esplanada, com 2.700 pessoas. 70 ônibus, e aí sim, esses ônibus próximos à esplanada, pode ser ônibus urbano de Brasília mesmo, ali da cidade satélite, trazendo o pessoal, né? Tinha patriota, mas tinha muito infiltrado que estava lá para isso. 70 ônibus próximos do SMU, que é lá, né, perto do setor militar urbano, onde fica o QG. Aí tinha 3.150 pessoas. E aí ali sim também tinha infiltrados, porque eles chegaram lá para poder se dizer que estão saindo do QG, entendeu? E nós até mostramos isso já, e depois temos várias vezes maneira de mostrar isso. 400 veículos particulares, com 1.600 pessoas em estimativa. Aí já foi o pessoal que foi de carro. Aí tinha patriota, mas também tinha a turma dos infiltrados. Transporte público do DF, 6.500 pessoas. Deslocamento pessoal, 4.000 pessoas, pessoas a pé. Outros meios, 2.050 pessoas. Total aproximado de manifestantes, 20.000 pessoas. Então, a prisão no QG, em 9 de janeiro, por ordem direta do presidente Lula, 6% do total, 1.200 pessoas. Então, essa estatística é importante. Vamos continuar vendo o comandante, o Dutra falando. Vamos lá. E repito, em nenhum momento o acampamento foi considerado ilegal. Em nenhum momento houve ordem para desmontagem do acampamento. E a questão do Ministério Público Federal e do Ministério Público Militar estarem orientando constantemente, para nós já servia como uma demanda, uma orientação a ser seguida. Em nenhum momento houve obstrução da justiça, de maneira nenhuma. Em nenhum momento houve esse confrontamento com a polícia, muito menos com o ministro Flávio Dino. Em torno das 8, 8h30 da noite, o coronel Fábio Augusto me liga. Ele diz assim: general, eu estou aqui com o doutor Ricardo Capelli, ele está indo com a polícia e vai prender todo mundo na Praça dos Cristais. Então vamos entender quem que é Ricardo Capelli, o interventor federal. O interventor federal responsável pela segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Garcia Capelli, é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Capelli presidiu a União Nacional dos Estudantes entre 1997 e 1999 e é o braço direito do ministro Flávio Dino da Justiça. O então interventor federal também era filiado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, mas também deixou a sigla após a desfiliação do Dino e que migrou para o PSB. Capelli também articulou a vinda do ditador cubano Fidel Castro ao Brasil. Na ocasião, em 1999, o ditador discursou em um congresso da UNE em Belo Horizonte, Minas Gerais. O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal foi decretada no domingo 8 pelo presidente Lula após quebradeira na capital federal em manifestações contra o resultado das eleições. Esse texto do Diário do Poder. Este é o nosso Ricardo Capelli, o interventor, o responsável, né, por toda a articulação durante esse processo entre a quebradeira e o fechamento até a prisão de todos os envolvidos nesse desastre. Encontrei o doutor Ricardo Capelli no estacionamento
da Rainha da Paz, e eu virei para o doutor Ricardo, essa operação é muito complexa. Nós temos que planejar essa operação, senão tem o risco de morrer gente. Ele virou para mim e disse assim, general, o senhor está me dizendo que eles estão armados? Eu disse, não, senhor, doutor Ricardo. As pessoas estão cansadas, tem mulher, tem idoso. E aí ele virou e disse assim, eu vou ligar para o ministro, no caso o ministro Flávio Dino, e o que ele decidir será feito. Aí eu disse, sim, senhor, eu solicito que o senhor leve ao ministro as minhas considerações. Aí ele falou, vou levar. E se afastou uns 15 metros para ligar, e eu resolvi ligar para o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E disse, general, nós estamos numa situação grave aqui, a polícia está aqui, nós vamos ter uma operação sem o planejamento adequado, por favor, liga para o presidente Lula e explica para o presidente Lula que essa operação tem alto grau de risco. Ele, Dutra, eu não preciso ligar para o presidente está aqui na minha frente. Eu, por favor, explica para ele que essa operação não pode ser feita sem planejamento. Aí ele desligou, ligou de novo em menos de 2 minutos, assim, Dutra, o presidente está muito irritado e disse que vai entrar. Eu disse, general, vai dar problema. Aí ele fala com ele e passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim, presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou, general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse, presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. Ele, na mesma hora, falou, seria uma tragédia. E falou assim, general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu virei, presidente, muito obrigado pela compreensão do senhor. Dentro das possibilidades, uma boa noite. Ele virou, o ministro Múcio está aí com o senhor? Eu disse, não. Ele disse, deveria estar. E desligou o telefone. Que cerca de 80% das pessoas presas na Praça dos Cristais são pessoas de fora do Distrito Federal. São pessoas que vieram e que voltaram para a praça porque não tinham para onde ir. Porque tem inocente preso. Então, gente, para encerrar esse vídeo, tá aí, entendeu? A ordem de prender inocentes, passando por cima do Ministério Público, passando por cima do Ministério da Justiça, passando por cima da Procuradoria-Geral da República, passando por cima do devido processo legal, passando por cima do direito de defesa, do amplo direito de defesa, passando por cima de tudo que é constitucional. Quem deu essa ordem direta foi o presidente Lula para um general para prender essas pessoas de forma arbitrária. Então, gente, o que esse general Dutra fez foi de muita coragem, porque ele expôs o presidente, que é o chefe, né, que é o chefe supremo das Forças Armadas. Ele falou, não, eu estou aqui, eu sou militar, aqui tem a hierarquia e disciplina. Eu fui instruído para obedecer a ordem superior. Então, quem mandou eu prender essas prisões ilegais foi uma ordem direta do presidente. Ele falou no telefone, uma ordem direta do presidente. Se isso não for para impeachment, o Lula, essa situação é gravíssima. Agora eu pergunto, para encerrar, será que o governo americano já não tem as imagens? Esse novo governo que está vindo já não tem as imagens de dentro do Palácio da Justiça, do Flávio Dino, no dia 8 de janeiro? Será? Será que isso vai vir? Porque as imagens internas do Planalto vazou. Deixou Alexandre de Moraes preocupado. Então, será que é possível que essas imagens venham a aparecer? Ainda que não. Todos os fatos mostram
que o Lula deu uma ordem ilegal, que o Lula ultrapassou todos os parâmetros do processo legal. Uma ordem direta do presidente da República para um general do Exército Brasileiro para prender mais de 1.000 pessoas de forma inconstitucional, de forma indevida, fora do processo legal. Hein? Como é que o Lula sai numa dessa? É porque a sociedade brasileira está dispersa, não tem onde se apoiar. Então nós criamos mecanismos como a Comissão Cidadã de Inquérito para pelo menos preservar a verdade, para que você tenha condições de ter o seu discernimento sobre os fatos. Tá certo? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, já diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia nosso conterrâneo aqui de São João del Rei, Tancredo Neves. Bem, aí fica aí a CCI para você, o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. Nós não temos 13º, viu, gente? A gente depende da contribuição generosa desses membros que estão nos apoiando para a gente continuar avançando. Não podemos perder a memória, não podemos perder a esperança e não podemos perder a fé, tá certo? Nem a capacidade de andar de cabeça erguida e achar que nós podemos, sim, resolver esse problema, achar a verdade, pacificar essa nação brasileira e poder progredir, tá certo? Então tá bom. Fiquem com Deus. Comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, TV Del Rey, tá certo? No Facebook, no YouTube. Facebook é João Paulo Guimarães. Um abraço.